Olá, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast do Você Mais Mulher. Eu sou Érica Leonel e hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo de longa data, Dr. Ricardo Abel Evangelista, que é psiquiatra, e ele veio falar para a gente quando devemos procurar um psiquiatra. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Érica. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Agradeço a oportunidade. Falar de psiquiatria é sempre uma missão muito agradável, Sim. Porque é um assunto que eu gosto muito, mas eu sou suspeito porque eu sou psiquiatra. E é um assunto amplo, acho que desperta muita curiosidade na cabeça das pessoas quando eu converso por aí. Até fora de consultório, as pessoas querem saber como é, do que se trata. Será que é só para os loucos mesmo, né? Sim, é muita curiosidade. Conta um pouquinho da sua trajetória, como que você escolheu a medicina e ser psiquiatra, doutor Ricardo? Bom, eu escolhi medicina porque eu tinha um interesse em ciências biológicas, né? Eu falei, gosto de ciências humanas também, exatas, mas assim, a parte de biologia eu gostava muito. Entrei na medicina sem a menor ideia do que fazer. Sim. Eu não queria ser psiquiatra, eu queria ser infectologista, eu me encantava com doenças infecto-contagiosas e elas são muito interessantes de se estudar. Mas ao longo do curso, a gente vai tendo contato com várias áreas e aí, de repente, eu estava lá em dúvida se eu ia fazer neurologia ou ser psiquiatra. Certo. E depois eu até posso falar sobre isso. Qual é a fronteira entre neurologia e psiquiatria? Porque todo mundo sabe que o neurologista cuida da cabeça, mas o psiquiatra também, né? Então é bem parecido, né? São especialidades irmãs. Sim. A neurologia e a psiquiatria, porém diferentes, né? Mas a psiquiatria me levou, ela me ganhou, né? Daí eu fiz, depois da faculdade de medicina, a gente faz a residência médica, certo, que é a especialização que o médico faz para entrar na especialidade mesmo. No meu caso foi psiquiatria. Aí foram 3 anos lá fazendo a residência e depois você termina e vai fazendo alguns cursos de aprimoramento aqui ou ali. E aí eu já era psiquiatra e tudo começou. Quando a gente deve começar a cuidar da saúde mental, doutor Ricardo? Quando a gente percebe que chegou essa hora de cuidar? Olha, Érica, essa pergunta parece fácil, mas não é, viu? Porque, para você ter uma ideia, a psiquiatria ela se divide em sub-áreas. E, por exemplo, existe psiquiatria da infância e adolescência. Certo. Tá? Mostrando que, desde tenra idade, a gente pode cuidar da saúde mental de uma criança em desenvolvimento. Sim. Né? Também existe, evidentemente, a psiquiatria dos adultos ao longo da faixa de vida toda. E lá na frente existe uma área chamada psicogeriatria. Sim. Onde a gente dá um olhar para a saúde mental dos idosos, onde existem algumas características diferentes do adulto jovem. Né? Mas qual é a hora exata? Eu diria que, sendo criança, adulto ou mais velho, perceber uma ausência de bem-estar. É claro que a vida não é perfeita para ninguém, lógico que as pessoas têm seus sofrimentos pontuais, é lógico que a gente tem o direito de ter nossas emoções que variam, que oscilam de acordo com a vida. Nada disso é patológico, nada disso é doença e as pessoas têm que viver, mesmo que sejam momentos de sofrimento. O sofrimento também faz parte da vida, não é? Mas quando uma alteração de comportamento ou emocional começa a se tornar muito persistente, muito duradoura, não tem mais aquela característica temporária. Quando a qualidade de vida começa a se comprometer por muito tempo e a pessoa não consegue mais voltar ao seu normal anterior, vale a pena perguntar para um psiquiatra se está tudo bem. Certo. Tá? E assim, quais são os principais sintomas de depressão e ansiedade que fazem com que a pessoa procure um psiquiatra? Que a gente começa a perceber que não tem alguma coisa que está anormal. Olha, depressão e ansiedade, são duas doenças, né? Dois transtornos mentais diferentes. Certo. Mas que em 50% das pessoas que têm depressão ocorrem também transtornos ansiosos. Da ansiedade, certo. Elas são muito comórbidas, como a gente fala. Então acontece muito da pessoa ter as duas coisas, né? Para quem não sabe, né, a ansiedade, aos olhos da psiquiatria, ela pode se tornar doença. Todo mundo fica ansioso, todo mundo sabe o que é ficar ansioso, é uma expectativa, uma sensação do que está por vir e a pessoa fica tensa. E até certo ponto é normal. Mas aí quando começa a afetar muito a vida da pessoa, já é hora de procurar o psiquiatra. Exatamente. Afetar de que jeito? A ansiedade ela produz muito sintoma físico quando ela é excessiva. Não é só aquela sensação de expectativa. É uma sensação de mal-estar por causa, falando aí um termo um pouco médico,
por causa da hiperatividade do sistema autonômico, sobretudo hiperatividade noradrenérgica. Certo. Isso causa o quê? Taquicardias, o coração acelera, existe uma vasoconstrição periférica, então as mãos ficam muito frias, pode dar um tremor de extremidades, a respiração fica assim, afobada, e a pessoa sente um desconforto, um aperto no peito e sempre uma sensação de expectativa do que está por vir. Sim. E nunca vem essa coisa. Essa é uma ansiedade que também é duradoura, não é que passa depois que acontece alguma coisa, sabe? Certo. Ela persiste, então tem que ser tratada, e dá para tratar muito bem. A depressão, por outro lado, a gente chama de depressão em psiquiatria quando a pessoa tem um estado de tristeza profunda e duradoura. Sim, certo. Lembrando que não é, mas eu fico triste, então eu tenho depressão. Claro que não, gente. A tristeza da depressão, ela tem algumas características. Por exemplo, ela pode ou não ser causada por alguma coisa que a pessoa passou na vida. Certo. Tá? Ela é suficientemente duradoura para a pessoa perceber que ela não está mais se adaptando à nova situação. Sim. A pessoa em depressão, ela perde a capacidade de se adaptar e ficar tudo bem daqui a pouco, como seria o saudável. Certo. A pessoa deprimida, ela está doente. E aquele estado de tristeza não larga dela. A pessoa não sai daquilo, né? Daquela situação. E não é só tristeza, a depressão, Sim. tá? A tristeza é o sintoma, é o carro abre-alas da Certo. depressão. Mas existem sintomas acessórios importantes, como anedonia, que é a incapacidade de experimentar prazer das coisas, hipobulia, que é o nome que é chique que o médico dá para dizer que a pessoa não tem mais vontade, não tem mais iniciativa. Existem sintomas de anergia, Certo. onde a pessoa não tem energia para desenvolver sua vida, para fazer sua rotina normal. Para ter a rotina normal, certo. Muda a qualidade dos pensamentos. Por exemplo, o deprimido frequentemente é mais pessimista, Certo. ele tem uma visão desolada sobre si mesmo, então ele tem uma autoestima reduzida, uma visão também desolada sobre as pessoas em geral, sobre Sim. o futuro dele, como vai ser. E vão perdendo a motivação. Vai perdendo a tudo. vontade de viver. Tem muitas pessoas que perdem até a vontade de viver, né? Perdem Sim. mesmo. E esse seria um caso mais grave. Certo. Né? Onde a pessoa realmente pode chegar num ponto de sentir que a vida não vale mais a pena. Certo. Por isso, nos primeiros sintomas de depressão, vale a pena procurar a opinião do especialista. Porque a gente nunca sabe se a depressão vai evoluir e Sim. chegar num quadro grave, Certo. ou se ela vai ficar em níveis mais leves. Isso, aliás, é uma curiosidade que muita gente tem. Muita gente tem, não, às vezes não tem até preconceito de perguntar, né, doutor, para poder entender melhor. Tirar dúvida. As pessoas Sim. pensam, talvez, que toda depressão, para ser depressão, tem que ser um quadro gravíssimo. Assim, Sim. só tem depressão quem está trancado no quarto, sem tomar banho, sem comer Sim. e pensando em acabar com a vida. Sim, isso pode ser uma Certo. depressão, mas existem graus não tão intensos, onde a pessoa acorda, toma banho, Faz todas as atividades normais. Faz todas as atividades normais, porém, internamente existe um sofrimento que não a abandona. Entendi. Ela realmente tem um sofrimento diário, mas não tão intenso quanto aquele primeiro Quanto aquela caso. depressão mais grave, né, doutor? Mas é bom tratar também, porque uma depressão não tratada pode piorar com o tempo. Entendi. Pode, e compromete a vida social, a vida de trabalho, a vida das relações pessoais, né? A qualidade de vida da pessoa fica péssima. Sim. Né? E quando existe essa superposição que a gente estava falando de depressão mais ansiedade, porque não são condições Sim. excludentes, né? Uma Certo. pessoa pode estar deprimida e muito ansiosa também, pior ainda. Né? E tem tratamento para tudo isso, tá? E para as pessoas que estão sentindo algum desses sintomas, mas tem preconceito de ir no psiquiatra, o que a pessoa pode esperar da primeira consulta no psiquiatra? A primeira consulta, eu às vezes falo brincando assim para um paciente que nunca foi no psiquiatra, eu falo assim, olha, fica tranquilo que não vai doer. Certo. Depois eu falo brincando também, mentira, pode doer um pouco, mas é emocionalmente Sim. falando. Por quê? Fala-se de coisas profundas, né? Intimidades. É uma consulta médica detalhada na história do paciente. Certo. Então, fala-se de uma prévia da vida dele, de onde ele veio, quem ele é. E até chegar nos momentos atuais, se ele é casado, solteiro, separado, viúvo, e situações atuais que podem estar afetando ele. É o que a gente chama de anamnese em medicina. Sim. Não é só o psiquiatra que faz isso. É que o psiquiatra vai direcionar isso para fatores emocionais, de convívio. Para você poder entender de onde que está vindo todo aquele problema, né? Exato. E lembrando que
a anamnese, ela é ampla, porque a gente está filtrando 1000 possibilidades do que a pessoa pode ter. A gente começou falando agora sobre depressão e ansiedade, Sim. mas a psiquiatria não é só depressão e ansiedade. Tem várias outras doenças, várias. Então a gente faz uma conversa muito ampla, onde o paciente tem que ficar muito à vontade. Certo. Então é conveniente que o psiquiatra ouça bastante, faça perguntas, porque aí o psiquiatra vai começar a ter elementos suficientes para ir montando um quebra-cabeça de sinais e sintomas que podem ser coerentes com um diagnóstico ou outro. Sim. Isso, Érica, é fundamental, porque, ao contrário de outras áreas da medicina, a psiquiatria tem poucos recursos de exames. Sim. Existe um ou outro exame de apoio que pode ajudar a elucidar um caso, certo. Mas a maioria dos diagnósticos não depende de exames clínicos, tipo radiografia, tomografia, São doenças que você não são palpáveis, então as pessoas têm muitas dúvidas e às vezes fala que é frescura, né, doutor? Fala que é frescura, de onde vem isso? Isso. Fala, mas você tem tudo, por que você está se sentindo tão triste? Exatamente. No caso da depressão. Da depressão. Né? No caso da depressão. Essa coisa de você tem tudo e por que você está se sentindo tão triste, isso é tão comum de ouvir. Certo. Porque, só abrindo um parênteses na depressão, a gente sabe que a depressão pode ter duas classificações, que são classificações antigas, que é a tal da depressão reativa Sim. e a depressão endógena. São nomes antigos, hoje em dia não se usam mais, mas é uma classificação útil. Por quê? A depressão reativa, eu acho que é o conceito que o povo, em geral, tem da depressão. Certo. O que é isso? É como se fosse um fato da vida que aconteceu, muito pesado, Sim. muito intenso emocionalmente, e depois daquele fato, que pode ser uma perda, uma briga, um choque, qualquer coisa, a pessoa evolui com sintomas depressivos crescentes. Sim. Por isso que chama-se depressão reativa. Certo. É uma reação àquilo que aconteceu. Há uma situação que aconteceu. Isso existe. Certo. Bom, mas nem sempre é assim, por incrível que pareça. A depressão endógena, ele tem esse nome porque se você dividir a palavra no meio, ela vem do prefixo grego endos, que vem de dentro, Sim. e genos, que tem a ver até com geração, genética, produção, né? Então, ela é uma depressão gerada dentro. Como assim gerada dentro? Quer dizer que a origem dessa depressão endógena não está nos fatos da vida. Não aconteceu nada lá fora. A vida da família tá tudo bem, o trabalho tá tudo bem, ninguém tá doente, ninguém brigou com ninguém, tá tudo bem. Sim. E mesmo assim a pessoa deprime. Você falou, mas como? Bom, é porque Pode ser hereditário? Pode ser hereditário. Ah, sim. A depressão endógena, ela nasce por causa de desregulações no próprio sistema nervoso. Olha. E aí a gente tem que entender que as emoções humanas, pelo menos ao olhar teórico da psiquiatria, elas dependem de uma boa regulação do sistema nervoso central. Sim. As emoções como tristeza, raiva, alegria, medo, todas dependem do funcionamento cerebral saudável. Sim. Eventualmente, até por causas genéticas, pode começar um sintoma de desregulação emocional, produzindo sintomas de tristeza, irritabilidade, desânimo. E não aconteceu nada na vida externa. Certo. É alguma coisa que a pessoa começa a desenvolver, porque ela tem propensão a isso. Ah, ela já tem a propensão, entendi. Isso existe também. Também. Assim como a depressão causada por fatores externos. Certo. E às vezes, só para completar, existe uma superposição das duas. Porque uma pessoa pode perfeitamente ter uma propensão e ainda por cima acontecem fatos na vida que funcionam como gatilhos, que empurram ela para aquele quadro. Certo. Tá? E quais são os tratamentos que hoje no consultório o doutor tem para oferecer para as pessoas que vão? Porque muita gente tem preconceito, fala, eu não vou tomar medicamentos, ou quem vai no psiquiatra é louco, tem muita gente que fala isso, né? Tem. Bom, primeiro, feito um diagnóstico correto, fundamental, né? Certo. Aí o tratamento é acertado. Se você não diagnostica, você não consegue tratar. Você não tem como saber, né, doutor? Conforme o diagnóstico está bem feito, o tratamento, falando de depressão, por exemplo, a gente tem tratamentos não farmacológicos e farmacológicos. Sim. E ainda uns tratamentos mais modernos que são biológicos não farmacológicos. Eu vou falar dos três. Certo. O não farmacológico, traduzindo, é o tratamento por psicoterapia. A psicoterapia, que é o atendimento que o psicólogo também faz. Que é bem importante, né, doutor? Muito. E muitos psiquiatras também fazem. Certo. Eu, por exemplo, faço também, né? A psicoterapia é um tratamento sistematizado, com bases teóricas. Existem vários tipos de psicoterapia. Certo. Psicoterapia é um nome meio genérico
para vários tipos de intervenção por meio da comunicação verbal e que tem suas formas de fazer, suas técnicas. Então, dentro do grupo das psicoterapias, Sim. existe um tipo chamado psicanálise, por exemplo. A psicanálise, Foi sim. inventada pelo Sigmund Freud, que muita gente já deve ter ouvido É, falar. com certeza. Tem a análise lacaniana, junguiana, você tem linhas cognitivo-comportamentais, Certo. terapia interpessoal, terapia psicodramática. São modalidades Certo. que não se usa remédio aí. É na intervenção, com base técnica, na comunicação, investigando como a pessoa pensa, como ela se Sim. comporta, as consequências de certos comportamentos. A pessoa é convidada a fazer reflexões profundas, Certo. lembranças de fatos, enfim. Em muitos casos, com a psicoterapia resolve, não precisa nem do medicamento. Em muitos casos, sim. Certo. Em outros, não. É necessário Muitas medicamento. vezes dá para fazer uso de medicamento e psicoterapia As junto. as duas coisas juntas. Ou só medicamento também Certo. é possível. Totalmente possível, tá? No caso dos medicamentos, aqui abre-se um leque de dúvidas e receios e medos que as pessoas têm. Sim. Bom, primeira coisa, quem toma remédio fica dopado? Não. Essa que é a maior dúvida, né, que as pessoas têm Não, em casa. a priori não. Certo. É claro, gente, claro, que pessoas diferentes têm sensibilidades diferentes aos remédios, Sim. né? Então, uma pessoa pode ser mais sensível a um certo medicamento Perfeito. que pode ter uma tendência sedativa ao medicamento. E como essa pessoa tem o corpo muito sensível, ela pode ficar com um pouquinho mais de sono do que seria certo. o adequado. Mas por isso a comunicação do paciente com o médico é fundamental. Porque o médico ajusta. Vai ajustando as doses, E né, fica doutor perfeito. Ricardo? Certo. Ninguém tem que ser tratado com base em se sentir esquisito, lesado, Sim. nada. Dá para tratar com muito equilíbrio, de forma muito suave. Tá? Sim. Qualquer coisa fora disso tem que ser conversada com o psiquiatra. Então, o medicamento não é para deixar ninguém lesado, dopado. Não tem que produzir vício, que as pessoas falam, Sim. eu vou ficar viciado. Muita gente em casa pensa assim, né? E às vezes deixa de procurar o tratamento por conta disso, né? Isso não é verdade, Sim. ficar viciado. Por quê? O que acontece muitas vezes é que o tratamento, por exemplo, para depressão, ele pode ter alguns planos terapêuticos. Existem depressões que você vai tratar por um certo período de tempo Sim. e depois dá alta para o paciente. Isso existe. Ah, doutor, mas não é que quem toma remédio para depressão vai ter que tomar para sempre? Não, Sim. não necessariamente. Há casos em que vai ter sim. Que a pessoa... são casos e casos, São né? casos que as pessoas têm recaídas. Entendi. Trata-se uma vez, a pessoa fica bem, o médico dá alta. Trata-se uma segunda vez, existe uma fase de manutenção, Sim. onde mesmo estando bem, a pessoa precisa tomar a E tem medicação muita gente dela. que para de tomar por conta, né, Que aí doutor? E aí piora tudo piora de tudo. novo. Volta bem pior, não volta os sintomas? Volta, às vezes pior, às vezes igual, Érica. Não há uma Certo. certeza que vai Sim. voltar pior. Mas só o fato de voltar já é horrível. Com certeza. Bom, aí a pessoa tratando direitinho, cumprindo os prazos, a chance de recaída é muito mais baixa. Sim. Só que lembra que eu falei que tem um componente um pouco genético na depressão? Certo. Algumas pessoas têm uma tendência tão intensa de deprimir que mesmo tratando corretamente, elas recaem depois de um tempo da alta. Perfeito. Quando uma pessoa já teve 3 recaídas, pelo menos, aí o médico recomenda que é melhor não parar o remédio. Entendi. Mas assim, a escolha do medicamento tem que ser muito adaptada a cada pessoa, Certo. sem efeitos colaterais. Aí alguém em casa está pensando assim, não, esse médico aí não sabe o que está dizendo, porque todo remédio causa efeito colateral. Sim. Gente, hoje mesmo eu estava falando com um paciente meu sobre isso. Efeitos colaterais são chances, possibilidades. Certo. E que o remédio a ser escolhido não deve causar nenhum efeito colateral. E hoje né? os medicamentos, eles estão bem mais modernos, né, doutor Ricardo? Muito mais. Aí quase não tem mais efeito, né, Olha, colateral, é bem raro. Os primeiros antidepressivos surgiram lá na década de 50, 60, e naquela época eram medicamentos muito iniciais, então eles tinham moléculas que atuavam no sistema nervoso, fazendo o trabalho que tem que fazer, mas fazendo um monte de efeito paralelo. Um monte de efeitos indesejáveis. Então, o efeito colateral naquela época era quase uma obrigação. Sim, acabava tendo, né, na medicação. O médico até avisava, se prepara, vai dar intestino preso, você vai ganhar peso, você vai ficar com sono.
mas passaram-se muitas décadas. Sim. E a psiquiatria evoluiu muito, a farmacoterapia evoluiu demais nessas décadas. Mudou bastante, né? Hoje você tem medicamentos muito mais precisos, um grande perfil de segurança para não causar efeito colateral. E se mesmo assim uma pessoa não se adapta a um certo medicamento, tem outros que servem para o tratamento e que ela pode se adaptar perfeitamente. Então, não é um caminho interessante desistir do tratamento porque um certo medicamento deu errado. Ou por efeito colateral, ou porque realmente o efeito não apareceu. E quando você começa a tomar um medicamento, quanto tempo ele começa a fazer efeito? Quando o doutor já... Se a gente está falando também do tratamento de depressão ou de ansiedade, e se eu estou falando do uso de antidepressivos, que são uma família de medicamentos, nem todo medicamento que o psiquiatra dá é antidepressivo. Certo. Tá? Mas os antidepressivos todos, em média, começam a funcionar depois de 10 a 15 dias do início da tomada. Porque muita gente, às vezes, começa a tomar e fala, não está fazendo efeito, aí pega e para, desiste. E tem pessoas que são chamados respondedores tardios. O que é isso? São pessoas que o organismo é um pouquinho mais resistente ao efeito do remédio. Certo. Que é uma coisa do organismo. A pessoa não tem esse controle. Né? O corpo dela é assim. Ela nasceu assim. E essas pessoas vão tomando o remédio, vão tomando e vai demorando mais do que o esperado para responder ao tratamento. Sim. Demorando 3 semanas, às vezes, e tal. Mas existe um limite. O médico não vai ficar esperando fazer efeito, né? Fazer efeito 2 meses, 3, também não. Também não. Chega um ponto que o médico vai avaliar se aquela dose inicial, que sempre é baixa, deu resultado. Se não deu, e se não tem efeito colateral, não pode ter. Efeito colateral não pode. Aí o médico, uma opção é aumentar a dose do remédio. Desde que não tenha efeito colateral, o médico tem segurança para poder ir para a próxima dosagem. Certo. E tem gente, Érica, que pensa assim, puxa, eu vou tomar uma dose mais alta. Já fica preocupado, né, doutor? Muito. Assim, o meu caso deve ser gravíssimo. Sim, é verdade. Eu devo estar muito mal, então eu vou tomar uma dose alta, pobre de mim. E, Érica, não tem nada a ver. A dose só é mais alta para a gente compensar a resistência que o organismo da pessoa tem. Não é porque a doença é mais grave. Não é isso. Então a gente tem que ajustar direitinho para buscar o resultado. Senão tem pessoas que eu já vi que ficam, às vezes, meses, anos, tomando um certo remédio numa dose muito baixa. E aí não faz efeito, Não faz efeito e fica. E vai ficando. E vai ficando. E a pessoa fica com aquela ideia, eu não tenho jeito, se conforma. Não, converse, dialogue com o seu médico, traga essa experiência. Como em psiquiatria a gente não tem muitos exames, como eu falei, a expressão do paciente é fundamental pelo que ele sente, né? O psiquiatra, para fazer uma hipótese de diagnóstico, ele usa da anamnese, como a gente começou falando hoje, ele usa do que o próprio paciente queixa, não só da história, da vida, mas do que ele está queixando ali na sensação dele. E da nossa própria percepção do momento. E aí você vai vendo a melhora da pessoa e você vai adaptando a dose, diminuindo, aumentando, né? Em consulta, Érica, a gente faz uma coisa chamada exame do estado mental. Certo. Que é tipo, assim como o clínico geral usa o estetoscópio para escutar o seu coração, fazer uma boa escuta, o psiquiatra não tem estetoscópio, mas tem essa ferramenta chamada exame do estado mental. Certo. Que a gente faz enquanto conversa com o paciente, enquanto vai extraindo as queixas dele, a gente vai percebendo um monte de elementos do pensamento dele e outros elementos do psiquismo dele que ajudam a gente a elaborar qual é a alteração que aquela pessoa tem e o que ela precisa de tratamento. Entendi. Por isso a comunicação com o médico é essencial. Muito importante. Mas demais. E hoje no seu consultório, doutor, quais são os principais casos que estão se repetindo? Olha, replicando a estatística mundial, né, é depressão. Né? A depressão é o transtorno mental mais prevalente de todos. Né? É a principal causa de absenteísmo, de falta em trabalho. Entendi. Tá? Pela Organização Mundial de Saúde tem esse dado. O primeiro são causas relacionadas à depressão, que fazem as pessoas não conseguirem trabalhar. Sim. A segunda são causas musculoesqueléticas, tipo aquelas lesões por esforços repetitivos, do digitador, questão postural, que dói a coluna. Então, isso também afasta muito do trabalho, mas depressão ganha. A depressão acaba ganhando, né? E nos consultórios também é assim, depressão e ansiedade. Outros transtornos mentais aparecem, mas é de acordo com a incidência na população. Né? Então, realmente, estados psicóticos são mais raros. Por exemplo, estado psicótico, um grande exemplo é a esquizofrenia. Uma doença também que
Tem muito que se falar sobre Ela ela. tem cura, doutora, esquizofrenia? Não. Não tem cura. Ela tem controle. Sim. Uma pessoa que tem esquizofrenia e se trata, ela pode levar uma vida normal. Ela Certo. pode estudar, ela pode trabalhar, ela pode casar, namorar, ela pode fazer o que for, desde que ela se trate bem direitinho e a depender também Certo. da intensidade do quadro. Nem toda esquizofrenia é o quadro mais grave do mundo, mas Sim. existem quadros muito graves e que às vezes a pessoa vai ter uma vida um pouco mais limitada. Mas existem quadros que não são tão intensos Sim. e que o tratamento consegue controlar demais os sintomas. E aí a pessoa vive muito bem, se tratando, Sim. né? É um outro tipo de transtorno mental que não tem a ver com depressão. Certo. E uma vez, há muitos anos, isso ficou na minha memória. Um paciente meu ficava preocupado, pensando assim, se ele não cuidasse da depressão dele direito, Sim. ele poderia ter esquizofrenia depois. Porque ele imaginava, assim, que é como se os transtornos mentais fossem evoluindo numa escala cada vez pior. Ele achava que e ia a ficar pior depressão- cada vez mais. A depressão ia se transformar em esquizofrenia, a esquizofrenia ia se transformar em outra coisa pior. E não é assim, não. Cada transtorno mental é Sim. separadamente. Às vezes podem acontecer superpostos. Certo. Como a gente falou da ansiedade e da depressão, que Sim. podem acontecer uma em cima da outra ou separadamente. Certo. Nem todo mundo que tem ansiedade tem depressão. Sim. Né? E tem muitas pessoas, eu recebi algumas perguntas para falar de algumas doenças que elas são, que muitas pessoas estão tendo. Por exemplo, a síndrome do pânico. Fala um pouquinho sobre ela, doutor. Bom, síndrome do pânico. Primeiro, muita gente acha que síndrome do pânico, por causa do nome, da palavra pânico, Sim. é ter medo de tudo. É. Não é isso. Síndrome do pânico não é ter medo de tudo. Isso daí pode se enquadrar mais em fobias específicas, Sim. onde a pessoa tem certos medos, vamos dizer entre aspas, específicos de situações ou lugares. Síndrome do pânico tem esse nome por quê? A pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem picos ansiosos tão intensos que esses picos de ansiedade disparam uma reação orgânica Certo. muito forte, onde ela tem taquicardias, falta de ar, tremores de extremidade, sensação que tá para morrer É mesmo. uma sensação de morte mesmo, né, doutor? E a pessoa sente apertos no peito, ela sente que vai perder o controle, e tudo isso é insuportável. Eu imagino. Uma pessoa em crise de pânico, ela vai muitas vezes ao pronto-socorro, sentindo que está tendo um infarto, chega no hospital, faz eletrocardiograma, faz dosagens de enzimas cardíacas, faz exames gerais, e tá tudo normal. Por quê? O coração dispara mesmo. Sim. Não é que a pessoa imagina. Não, realmente o coração acelera, realmente a respiração acelera, Certo. realmente a pessoa sente que está para morrer. Por quê? O sistema nervoso central, em quem tem crises de pânico, ele dispara erradamente esse comando para o corpo. E a pessoa acaba tendo esses sintomas aleatoriamente, Érica. Entendi. Tipo, do nada. A pessoa pode estar tomando banho e ter uma crise de pânico. Ela pode estar dormindo e acordar com uma crise de pânico. Certo. Ela pode estar também no trânsito ou no trabalho e ter crise de pânico. Então, a crise de pânico... eu ia falar, por que chama de pânico? Porque é o seguinte, o organismo humano, nas situações de medo, Sim. ele dispara um tipo de hormônio chamado adrenalina. E a adrenalina. A que é muito adrenalina, falada. exatamente, que, por exemplo, numa situação de medo, que você tem que lutar pela própria vida, Sim. imagina que tem um leão correndo na sua direção. Certo. O sistema nervoso comanda a liberação de adrenalina e o corpo responde com estes sintomas. Sim. O coração acelera, existe um tremor de extremidades, as mãos ficam geladas, a respiração também fica diferente. Sim. Tudo isso tem uma função biológica para preparar a pessoa para lutar ou para fugir. Certo. Só que até certo ponto, numa situação de luta ou fuga, isso é normal. Mas a pessoa está numa situação de pânico, de desespero Sim, ali. sim. Chama síndrome do pânico a doença porque o corpo imita a reação do pânico de quando tem um entendi. leão vindo para cima de você. E geralmente a crise dura quanto tempo, doutor? Crises de pânico são muito agudas normalmente, duram segundos ou poucos minutos. Certo. Não é uma coisa que a pessoa fica tendo crise Vai de pânico ficar horas e horas, né? Não, são coisas rápidas, mas muito desesperadoras mesmo. Nossa, eu imagino. E a pessoa acaba a vida vai ficando muito restrita porque a pessoa quer fazer coisas e ela nunca sabe quando ou onde ela vai ter a crise. E às vezes, de repente, ela teve a crise num lugar e aí ela coloca na cabeça, se eu for naquele lugar, eu vou ter aquela crise novamente, ela começa a evitar, não é isso? Exato, exato. E aí a pessoa vai ficando limitada.
porque ela fica com um trauma ou um tipo de condicionamento Sim. de que toda vez que eu for em certo lugar eu posso ter uma crise de novo, já que eu tive uma Aí vez acaba ali. evitando de sair de casa, aí acaba restringindo a vida. A vida vai ficando horrível, a verdade Mas é tem essa. tratamento e tem cura. A crise de pânico, ela não tem, doutor. Síndrome do pânico tem cura. Certo. É potencialmente curável. O índice de cura de síndrome do pânico é alto. Sim. Embora todas as vezes que a gente fala informações assim, vamos dizer, firmes em medicina, existe um percentual de pessoas que podem ter recaídas. Certo. Então tem pessoas, esses transtornos mentais, eles são influenciados por fatores do ambiente, da vida e pela genética da pessoa, Certo. que se somam para manifestar aquele quadro. Algumas pessoas têm um fator genético muito intenso e a pessoa acaba tendo recaídas no futuro. Mas, em se tratando de pânico, a maior parte das pessoas é tratada, tem tratamento com começo, meio e fim. O médico dá alta para esse paciente e, na maioria dos casos, ele não precisa voltar mais para se tratar, né? E, assim, tem hábitos de vida que podem ajudar. No caso de pânico e ansiedades em geral, praticar atividades físicas é muito favorável. Eu ia perguntar agora, ela ajuda bastante, né? Mas muito. E geralmente, da crise de pânico, pode dar o toque, o transtorno obsessivo compulsivo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Certo. O toque, que se chama TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Sim. O que é isso? Obsessivo é o nome que a gente dá para um pensamento que se repete involuntariamente. A pessoa não quer pensar. Que é bem limitante, né, doutor? E aquilo fica é demais, Érica. Sim, eu imagino. A pessoa fica repetindo mentalmente uma ideia e ela não quer pensar naquilo. Tanto que a gente chama também o pensamento obsessivo de pensamento intrusivo. Certo. Porque é um intruso, ele invade a tua cabeça, embora você queira pensar no filme que você está assistindo, vem uma ideia na sua cabeça do tipo, você não trancou a porta de casa, não trancou a porta de casa. Aí você fica lá olhando e você não pensando. consegue sair daquela situação, né? Você consegue normalmente, um pensamento obsessivo, ele leva você a um comportamento compulsivo. Certo. Por isso que é transtorno obsessivo compulsivo. Um comportamento compulsivo é um comportamento que é incontrolável, você acaba tendo que realizá-lo, assim como o pensamento obsessivo também é involuntário, o comportamento compulsivo é involuntário e você tem que repeti-lo uma série de vezes até satisfazer o pensamento obsessivo. Olha isso. Então, no toque, a pessoa fica presa em rituais e certos comportamentos Mas tem pessoas esquisitos. que ficam lavando as mãos e até chega a ferir a mão, não é isso? Eu vou dar um exemplo desse caso que funcionaria assim. A pessoa está lá vivendo a vida dela, encosta a mão num determinado lugar. Certo. Aí aquilo liga na cabeça dela. Sua mão está suja, está contaminada. Meu Deus. Aí ela quer... Não, bobagem. Ela mesma pensa, não está nada. Só que daí vem, tá suja. E fica é um pensamento. Não é que ela escuta a voz não, viu? Não é isso, ela não escuta uma voz. Ela só pensa. Nossa, minha mão está contaminada, está suja. E aquilo não sai da cabeça. E ela vai ficando nervosa com aquilo, vai sofrendo. Então ela acaba tendo que fazer o quê? Lavar a mão. Mas não é uma lavadinha e pronto. Normalmente, para satisfazer o pensamento obsessivo, que não para, ela tem que lavar. Ela gasta minutos. Já tive um caso onde um paciente gastou um sabonete inteiro. Meu Deus. Ele abriu a embalagem e lavou. Deve ter ferido até a mão, né? Fere, dá dermatite, a pele fica ressecada. Então, assim, fora o tempo, aliás, um índice de gravidade do toque, não só é o sofrimento da pessoa que ela tem com o toque, mas o tempo que ela perde em cima do toque. Entendi. Eu já tive um caso de um paciente que se sentia... Dava uns cliques nele que ele se sentia muito sujo. Entendi. O corpo todo. Certo. Ele tinha que tomar banho. A cada banho que ele tinha que tomar, Érica, demorava 1 hora em cada banho. Mas ele não fazia isso uma vez por dia. Ele fazia 2 a 3 vezes o tal banho, que tem que ser um banho milimétrico, cheio de detalhes, esfrega tantas vezes. Isso vai limitando a vida da pessoa, né? Ele estava na época de faculdade, ele não conseguia mais estudar, ele teve que trancar a matrícula. Sim. Mas o final foi bom, ele se tratou, melhorou e levou a vida bem. Depois teve uma vida normal. O toque, na maioria dos casos, ele é controlável. Certo. Tá? Ele é difícil uma cura total para sempre e restrita. Entendi. Até tem casos, mas na maioria das vezes ele fica sob controle e a pessoa vive muito bem. Mas aí tem que tomar remédio pro resto da vida, doutor? Em muitos casos, sim. Existe também um tipo de psicoterapia muito bom para o tratamento do toque, que é a terapia cognitivo-comportamental. Certo. De todos os tipos de psicoterapia, a tal da TCC é a melhor para o tratamento do toque.
E para síndromes ansiosas em geral, ela é muito boa. Ela é muito boa em geral, mas para o toque é a melhor. Fazer TCC e tomar o medicamento adequado muda a vida de quem tem toque. Certo. Muda a vida. E tem uma outra doença também que as pessoas pediram para o doutor falar sobre burnout. Burnout. Bom, burnout andou muito em voga aí pelo início do ano passado, em janeiro de 2024, porque a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde incluiu ele como uma categoria diagnóstica, embora ele já existisse. Certo. Houve uma confusão da imprensa falando, não, uma nova doença, o burnout. Não é. É que o burnout é classificado como uma condição produzida pelo trabalho. Entendi. Ele não é exatamente considerado um transtorno mental nem hoje em dia. Certo. Mas ele é uma condição produzida pelo trabalho. É como se o burnout fosse um caminho que conduz a doenças mentais. Sim. Uma pessoa que está nesse caminho chamado burnout, ela é obrigatoriamente, o conceito de burnout é um estado emocional que fica perturbado, com sensação de esgotamento, desgaste, irritabilidade, nervosismo, perturbação do sono e que nasce pelo estresse do trabalho. Sempre relacionado ao trabalho é burnout. É o burnout, certo. Então, ambientes de carga horária massiva, com muita pressão, o tal do assédio moral, ou tudo isso misturado, com muitas demandas, ao longo de muito tempo, pode conduzir pessoas a entrarem nesse estado de burnout. E aí a produtividade dela decai vertiginosamente e a qualidade de vida dela. Facilitando a instalação de depressão, facilitando a instalação de transtornos ansiosos, síndrome do pânico ou outros sintomas. Certo, aí acaba vindo várias outras coisas junto. O burnout, ele abre o leque para essas possibilidades. A qualidade de vida de quem está em burnout já se prejudicou. Né? E isso precisa ser revertido urgentemente, né? Muitas vezes as pessoas precisam até mudar de trabalho. Certo. Ou de empresa, ou até fazer outra coisa da vida para conseguirem ficar bem. Não é simples. Nossa, eu imagino. Marcelo, temos perguntas? Temos e bastante. E umas que vieram bem à tona, hein? Sim, essas. Opa, vamos lá. Doutor, diga. Qual a diferença senil demência senil e a Alzheimer? Então, o Alzheimer é um tipo de demência senil. Demências são o nome que nós damos ao declínio cognitivo que acontece habitualmente na terceira idade. Declínio cognitivo, vamos traduzir? Cognição são habilidades como memória, atenção, orientação no tempo e no espaço, capacidade de planejar e executar tarefas, reconhecimento de objetos conhecidos, de pessoas, linguagem, que significa compreender e expressar, entre outras, mas isso é o grosso da cognição. Existem alguns transtornos mentais que levam à perda dessas capacidades, principalmente da memória, né? Mas outras funções também. O grupo dessas doenças nós chamamos de demências. Certo. Tá? Ou, na nova classificação do DSM-5, a gente chama isso de transtornos neurocognitivos. Olha que nome bonito, né? E os transtornos neurocognitivos, eles são divididos em subtipos. Certo. O subtipo mais famoso é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, então, ela é uma demência senil. Tá? Ela é um tipo. Existem outras demências, como demência vascular, demência por corpúsculos de Lewy, demência frontotemporal, que por acaso é aquela que aquele ator Bruce Willis, ele está com DFT, né? E, enfim. Então, eu espero ter sido claro para dizer que não é que demência senil é uma coisa e doença de Alzheimer é outra. A doença de Alzheimer é um tipo de demência senil. Certo. Tá bom? Apareceu uma outra pergunta aqui interessante, meu médico me receitou quetiapina para a minha depressão. Devo me preocupar por ser um remédio para esquizofrenia? Não deve se preocupar. Na área de psiquiatria ou até em medicina, os remédios têm várias utilidades. Sim. Então é muito comum um remédio ser desenvolvido para tratar um tipo de transtorno mental, mas ele ter outros efeitos. A depender das características dos seus sintomas... Qual é o nome da pessoa? Márcia. A depender dos seus sintomas... A quetiapina pode ser uma opção valiosa que trata também depressão. Eventualmente, se você está com muita insônia, muita sensação de agitação, de nervosismo,
A quetiapina tranquiliza, ajuda no sono e trata a depressão em certas doses, sim. E, ó, entrou uma outra aqui bem interessante. Essa veio pro Instagram, tá, Érica? Sim. Foi bem legal. Tenho depressão, estou grávida. Posso desenvolver depressão pós-parto? Sim, infelizmente, sim. Se você já... Bom, eu não entendi... Deixa eu ver o que eu entendi. Certo. Se é uma moça que já teve depressão na vida e ela está grávida, existe uma chance maior de ter depressão pós-parto. Uma chance. Sim. Não é uma certeza. É uma chance, uma possibilidade maior do que a média. Isso é um fato. Mas se você conversar de perto com seu médico, obstetra, que te acompanha, ele vai poder detectar precocemente sintomas e tratar precocemente. Sim, tem medicamentos que podem ser usados na época periparto, durante a gestação e na época de amamentação também. Sim. Não é sempre proibido, não pode tomar remédio nenhum. É verdade que muitos não podem ser Mas tomados. pode trazer algum problema para a criança, doutor? Se o médico escolher os medicamentos que são permitidos, não traz Certo, problema nenhum entendi. para a criança, no desenvolvimento dela e nem no desenvolvimento pós-nascimento também, né? Não Sim. só do feto quanto do bebê. Então, existe essa chance aumentada. Agora, se ela já está com depressão ao longo da gestação, a depressão pós-parto seria basicamente uma continuação da mesma depressão Sim. que ela já tem, né? Então, sim, esse risco existe. Ó, Alane Keila Flor, boa noite. Sou paciente do Dr. Ricardo. Um excelente atendimento. Sim. Poxa, obrigado, um beijo. E entrou a última aqui que eu sei bem interessante. Certo. Doutor, saio de casa, fico pensando se fechei minha porta. Isso pode ser toque? Olha, tem que avaliar mais casos. Como eu falei, o toque, para a gente avaliar a intensidade dele, Sim. a gente leva em conta o sofrimento individual, o sofrimento da pessoa e o tempo que a pessoa gasta Sim. em cima da realização dos seus rituais ou comportamentos compulsivos. Certo. Se ela, toda vez que sai de casa, tem que verificar a porta várias vezes, não uma, Sim. mas 3, 5, 10 vezes, isso faz ela perder tempo, ela se atrasa. Se ela um dia ela tranca a porta e sai andando, aquilo não sai da cabeça dela, ela tem que voltar para verificar. Sim. Sim, pode ser toque. Todo toque tem que ser tratado? Não obrigatoriamente. Ela Sim. pode ter um toque tão leve, ela pode estar tão adaptada que isso não tem impacto prático na vida dela. Não atrapalha a vida, né, Ela da não pessoa. sofre, ela vive. Sim. Ela vive. Então, pode não precisar de tratar. Mas, respondendo, grifando a palavra pode. Pode ser toque. Mas eu não consigo diagnosticar assim, só com esse sintoma, não. Tá tudo Foram todas certo? respondidas. Muito bem. Tem uma outra que veio aqui do Instagram. Como podemos prevenir a deteriorização da saúde mental e quais estratégias de autocuidado que podemos adotar para manter a saúde mental? Olha, essa é ampla, porque quando a gente fala de prevenção em saúde mental, a gente está falando de um leque tão grande de possibilidades, afinal a gente está falando de prevenir depressão, Sim. de prevenir ansiedade, de prevenir as síndromes demenciais, Certo. de prevenir dependência química, que faz parte da saúde mental, né? O Certo. psiquiatra cuida da turma Também que da dependência que química. tem dependência química também. Então, vamos dividir, né? Primeiro, bons hábitos. Dormir bem. Eu digo assim, 1/3 da saúde mental Sim. é o sono Ter bem um sono reparador. de qualidade, né, doutor? Sim, inclusive... Quantas horas por dia, mais ou menos? Por noite, perdão. Olha, em médias populacionais, de Sim. 7 a 8 horas. Mas existem... É uma curiosidade. Isso é uma média, tá? Certo. Porque tem pessoas que são classificadas como dormidoras curtas e tem dormidoras longas. Ah, eu sou uma dormidora curta, doutor. Então, quem é dormidor curto se satisfaz, dorme 4, 5 horas Sim. por noite e acorda bem. E ela não tem insônia, porque insônia, a definição de insônia é um período de sono que é insuficiente em Sim. quantidade ou em qualidade. Certo. Você descobre isso ao longo do dia, porque aí você vai ficar fadigado, Começa a você ficar cansado. cansado, irritável, sem energia, Sim. enfim, né? A performance cognitiva cai com o tempo. Então, o período certo de dormir, em média, de 7 a 8 horas. Certo. Se uma pessoa é dormidora longa, ela vai precisar dormir 9, 10 horas. Só que tem uma coisa. A pessoa
pode estar dormindo demais da conta porque ela tem uma insônia qualitativa. Que diabo é isso? Ela dorme, mas o sono não satisfaz, não é reparador. Então ela quer dormir mais, ela quer dormir mais, ela sempre tem que dormir. Cada vez está mais cansada. Ela quer dormir, e o sono não repara. Sim. Seria como beber água e sempre estar com sede. Certo. Aí dá para tratar também. Insônia é mais uma questão que tem que ser observada quando se fala de prevenção em saúde mental. Certo. Prática de atividades físicas para prevenir transtornos mentais em geral. Atividade física é altamente recomendável. Reservar períodos para o lazer, não é? Uma alimentação saudável também? Alimentação saudável contribui, afinal de contas, a carência de alguns oligoelementos pode contribuir para uma saúde cerebral precária, e se o cérebro vai mal, a saúde mental vai mal. Também vai mal. Né? E estímulo cognitivo. O que é isso? Procurem estudar, ler, fazer palavras cruzadas, serem atentos nas conversas, ter ideias próprias, serem criativos, porque o exercício da mente produz uma mente mais saudável. Né? E lembrando do tal do burnout, procurar ter trabalhos que podem te exigir. Sim. O trabalho exige. Sim. Ninguém está achando que você tem que ficar no trabalho de boas. Tranquilo, Não, o trabalho... Porque hoje em dia é difícil também, pela correria do dia a dia da gente, né? É bem complicado. Exato, mas assim, procurar perceber que há limites também para um trabalho insalubre. Sim. Se a coisa está drenando a sua vida... É porque tem alguma coisa errada, né? Para pensar se é por aí o caminho, tá? Certo. É isso. Então, pode... Sim. Vamos responder de trás para frente. Sim, aumentou em 20% os casos de depressão no mundo, tá? Dado da Organização Mundial de Saúde. Então, sim, aumentou. Depressão e ansiedade bombaram nessa época. Né? As pessoas ficaram tanto apavoradas por causa da ideia. O que vai acontecer? Que doença é essa? Será que se eu pegar eu vou sobreviver? Será que eu não vou? Sim. E também aquela história do emprego. As empresas, sem poder produzir direito, elas estavam enxugando a folha de pagamento, não porque elas eram malvadas, mas para continuarem vivas, as empresas. Para poder se manter, né? Para poder se manter. Então, muitas vezes, elas estavam dispensando gente. E as pessoas, para não serem dispensadas, começaram a fazer o trabalho em home office, mas assim, loucamente, se esgotando, querendo mostrar serviço. Então, cada vez mais aumentou as doenças, né? Aumentou, então sim, teve. E a outra pergunta é sobre a paralisia do sono. Paralisia do sono é o seguinte, é quando uma pessoa, ao despertar, ela não consegue se movimentar. Ela abre os olhos, mas não consegue movimentar nenhuma parte do corpo. Isso dura alguns minutos e passa. A paralisia do sono normalmente é benigna, quer dizer, ela é inconveniente, é desagradável, mas ela não leva a nada mais grave. Raramente a paralisia do sono pode ser indício de alguma outra questão mais séria. Ela é muito comum num transtorno do sono chamado narcolepsia, e para quem nunca ouviu essa palavra, é uma pessoa que de repente cai em sono, do nada. Ela está vivendo a vida dela e de repente dorme. E dorme, mas não é que ela desmaiou, ela pode ser acordada. Certo. Se acorda, ela acorda. Não é um desmaio, é invasão de sono irresistível. Para quem tem paralisia do sono, tem uma chance muito maior de também ter a tal da narcolepsia. Certo. Tá? Mas não, com depressão não existe essa correlação direta. O pessoal hoje tá, é verdade. Olha, é uma pergunta muito ampla, essa nova geração. O que eu tenho de impressão? Uma impressão que eu tenho é que os pais, a sociedade atual, ao se preocuparem bastante com o bem-estar dessa nova geração, os expõem muito pouco a situações adversas. Ou seja, eles são muito poupados, eles são muito cuidados. Então, eles vão desenvolvendo uma capacidade de resiliência emocional mais estreita. Eles estão mais preparados para um mundo que os aceita com perfeição. Então, tudo tem que ser tolerante demais, tudo tem que aceitar demais, todo mundo... Você chega num lugar e o lugar vai se adaptar a você. Você não se adapta ao lugar. E isso vai gerando pessoas com, como eu falei, uma resiliência emocional diminuída. Resiliência é a capacidade de você se adequar e se adaptar a dificuldades externas. Né?
Eu digo que um melhor exemplo para entender o que é resiliência é a bexiga, o balão de festa. Por quê? Certo. Quando ele está murcho, você injeta uma pressão nele, você assopra. Ele explode? Não. Ele dilata, ele cresce. Sim. Aí você injeta mais pressão, ele cresce mais. Ele não estoura. Você injeta mais ar, ele ainda cresce. Chega uma hora que ele estoura. Sim. Então, essa capacidade de ceder às novas pressões e se adaptar sem estourar Certo. é resiliência. E essas novas gerações têm tido resiliências pequenas, tanto que índices de certos transtornos mentais em adolescentes têm aumentado muito, comportamentos de automutilação, Sim. eles acabam dando menos conta de dificuldades, de sentir tristeza. Certo. Aquela criança que não lida com contrariedades, não que elas têm que ser contrariadas sempre, gente, por favor, não é isso que eu estou dizendo, mas eventualmente não ter seus desejos sempre totalmente atendidos, né, como se fosse o rei da casa. Porque às vezes, muitas vezes, por conta dos pais estarem trabalhando e não darem atenção, eles querem suprir com outras coisas e isso Exato. acaba prejudicando, né, doutor? Falou tudo, Érica. É exatamente isso que acontece. O sentimento de culpa do pai e da mãe que trabalham pra caramba, Sim. quando estão com a criança, não querem dizer não, querem ser... Daí dão tudo que a criança Não quer, tudo. né? E essa criança vira adolescente que vira um Sim. adulto pouco preparado para lidar com o não que a vida Sim. traz. E a vida traz não, viu? Muito, Né? muitos. E hoje, doutor, muitas pessoas têm dúvida em casa, as telas, elas fazem realmente mal? Quando que a criança pode começar? Porque hoje em dia tá todo mundo ficando em celular, televisão, Tablet. Você vai no tablet. restaurante, as crianças estão todas Sim, lá, né? as pessoas Hipnotizadas. não se né? conversam mais, É. não tem mais diálogo. Falando em termos de criança, bom, isso vale para adultos também. Sim, Não é uma questão de tudo ou nada. Certo. É uma questão de dose. É que nem um remédio. O estímulo das telas, Sim. ele pode ser muito benéfico. certo. Porque dependendo do que você usa naquela tela, do tablet ou do celular, você pode estar ali com um jogo que é estimulante para Sim. o raciocínio rápido, para desenvolver familiaridade com tecnologia. Então, até certo ponto, isso pode favorecer o desenvolvimento das Sim. crianças, mas não pode ser demais, senão a criança fica demasiadamente alheia ao mundo real e não Certo. sabe lidar com o mundo real, o mundo das relações, Sim. caindo naquilo que a gente falou antes. Aquilo que as crianças não vão mais conseguir lidar com outras pessoas. Mas tem alguma idade específica que a criança pode começar a ficar na tela ou não? Não, eu diria que desde sempre, desde que atendido esse critério do bom senso, do não excesso. Certo. Um pouquinho, tudo bem. Não é uma coisa que vai intoxicar o cérebro daquela Sim. criança porque ela é muito nova. Se for um pouco, com jogos infantis, etc., tem, e que inclusive são muito didáticos até. Sim, certo. Tem jogos de tablet, umas coisinhas que estimulam a criança a ter coordenação, fazer associações, Sim. de colocar o objeto redondo num buraco redondo, sabe? Tem Certo. isso é muito útil. Mas não dá para privar a criança do contato da vida real. Precisa ter, né? praticar atividade física. Brincar. Brincar. Brincar Igual a de gente fazia fato, antigamente, né? Porque hoje em dia não se tem mais isso, né? É bem difícil. É bem difícil, né? Nas grandes cidades, principalmente, onde Sim. ficar em espaços abertos acaba sendo arriscado, de certa Sim, maneira. sim. Né? Não é todo mundo que pode estar num condomínio Sim. todo cercado e protegido e etc. Então, as crianças vão ficando mais dentro de casa. E elas têm que gastar energia ou se entreter. E, às vezes, os pais, por uma questão de sobrevivência, né? do ambiente familiar, eles falam, tá bom, fica aí nesse tablet e fica. Me deixa que eu tenho que trabalhar. Sim. E isso acontece. E vai deixando, E né? vai E vai deixando. É muito difícil essa questão. Nossa, eu imagino. É. Doutor Ricardo, qual mensagem mais importante você gostaria de deixar para quem está querendo procurar, está com problema, mas está querendo procurar um psiquiatra, mas tem medo? Olha, Pode. Então, aqui bem Certo. tem algo. Faça. tem uma dica que eu vou dar. Lembre que você vai a uma consulta. Se você quiser, você não volta nunca mais. As pessoas têm uma ilusão que se elas forem uma vez, elas estão assinando um contrato de casamento, Sim, assinando verdade. um pacto com irrevogável. E não é nada disso. É uma possibilidade. A pessoa vai lá uma vez, achou que aquilo foi desagradável, foi terrível. Você só vai encontrar uma pessoa, um ser humano, o psicólogo ou o psiquiatra. São pessoas. Você vai lá, vai interagir. Não precisa chegar abrindo seu coração totalmente, porque intimidade se constrói, é o que a gente chama de vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico é construído.
Não é alguma coisa instantânea. Sim. Né? Você não está ali para falar em 50 minutos toda a sua história de vida, inclusive as suas intimidades. Claro que não. Então, como ele se chama mesmo? O Alex. Alex, dica, vai. Só vai. E se você achar que o negócio é terrível, não volta mais. Duvido que você vai ter essa impressão. Duvido. Apenas testa. Eu acho que ter a ideia de que você não está obrigado a coisa já traz uma leveza. Você saber que você é autônomo. Né? O terapeuta ou o psiquiatra, ele estará lá para te atender, para te ouvir. Então, faz uma experiência. Não vai doer tanto. Tem mais alguma, Marcelo? Porque as pessoas elas têm preconceito porque não são coisas palpáveis, igual uma doença normal, né, doutor Ricardo? Muito, muito. Como são questões muito internas, nem sempre visíveis, né? Elas não acreditam muito. Algumas, né? Claro. Certo. Por exemplo, coisas que têm a ver com dentro dos transtornos de humor, como depressão, ansiedade. Sim. Agora, tem outros transtornos mentais que as pessoas acreditam sim. Que é mais palpável. Porque eles são mais visíveis. Sim. O comportamento do paciente fica tão afetado que não tem como supor que aquilo é uma simulação ou uma coisa sem importância. Como eu falei, os transtornos psicóticos, os transtornos bipolares do humor, os transtornos relacionados à dependência química. Então, essas coisas são tão subversivas da ordem da vida da pessoa que ninguém vai falar, isso daí é uma bobagem. Não tem jeito, né? Teve uma outra pergunta que é sobre o autismo, doutor. Tem algum, assim, da onde vem? Ou são... Muitas pessoas têm dúvidas, da onde vem o autismo? Bom, primeiro, se é hereditário, se não é? Primeiro, não é da vacina. As pessoas ficam Falam achando que é da vacina, né? Que quem toma vacina do autismo não tem nada cientificamente provado que isso tenha a ver nem de longe. Sim. Tá? Não tem. Então, tomem suas vacinas tranquilamente, de boa. Porque tá tendo muitos casos agora, né, doutor Ricardo? Tem, e de TDAH também, que é o transtorno de déficit de atenção. Mas assim, quanto ao autismo e déficit de atenção, que estão numa espécie de pico na sociedade, opinião. Tá. Tem muito hiperdiagnóstico. Certo. O que é hiperdiagnóstico? É uma coisa muito ruim. Sim. É diagnosticar mais do que é doença de verdade. Sim. O hipodiagnóstico também é ruim, que é o médico deixa de diagnosticar. Mas o hiper também é. Sim. Você chega a um absurdo de você ir numa classe infantil, numa escola, e metade das crianças terem diagnóstico de TDAH ou de autismo, ou das duas coisas. É um claro exagero. Sim. Se for conveniente, eu comento o que eu acho sobre por que isso acontece, mas está acontecendo. Sobre o autismo, de onde ele vem? Sim. É uma questão genética. Não se sabe exatamente qual é a questão que altera, né, qual o gene exato, mas é uma questão que é congênita. Sim. Aquela criança nasce com aquela tendência de desenvolver o tal do autismo, ou hoje, como se fala, o transtorno do espectro autista. Certo. Né? Que pode ter graus também. A maioria das questões em saúde mental é classificada de forma leve, moderada ou grave, né? Ou profunda, né? No caso do autismo. No caso do grave, a pessoa ela tem que tomar medicamento para o resto da vida, doutor Ricardo? No caso do autismo? Sim. Então, não tem um remédio para o autismo em si. Certo. O que tem é que alguns pacientes portadores de autismo podem ter alterações de comportamento. Sim. Nos casos mais graves, eles podem ser agitados, eles podem ter tendências de autoagressão. Sim. E para favorecer a interação social deles, inclusive com outras crianças, inclusive com a família, tem medicamentos que podem melhorar o comportamento, tranquilizando-os, mas não deixando eles sedados, dopados. Não é essa. Nunca um tratamento em psiquiatria tem essa proposta. Deixar dopado, né? É deixar a pessoa melhor, mais tranquila para que ela possa interagir. Para que possa ter uma qualidade de vida, né? No caso de uma criança autista, ela precisa ter capacidade de interação com outras crianças, suportar a interação social, que para muitos autistas é um desafio, a interação. Certo. Tá? E lembrando que eu estou falando, pensando num grau mais profundo. É claro que existem aqueles com graus muito mais sutis, onde eles podem ter um convívio muito satisfatório, não precisam de medicamento nenhum. E às vezes nem parece que tem, né? É uma coisa bem leve. Muito leve. Mas que quando é detectado mesmo um quadro leve, na infância, tem intervenções psicológicas, de terapia ocupacional, que podem desenvolver ao máximo as potencialidades dessa criança. Certo. Tá?
E o TDAH, doutor? Quais são as características? Bom, TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Certo. né? Ou seja, o nome já diz que são pessoas que têm déficit de atenção, a atenção funciona menos do que deveria, Certo. e hiperatividade, que é uma questão motora. A pessoa é desassossegada, ela não fica quietinha por muito tempo. TDAH vem direto da infância. Certo. A pessoa também já nasce com TDAH. É Tá? hereditário, doutor? Tem uma chance de hereditária, de Certo. herança, sim, Sim. né? Pode se passar. Famílias assim com esse tipo de ocorrência em gerações anteriores pode sim favorecer Sim. a ocorrência em gerações posteriores. E o déficit de atenção, ele também está muito em voga hoje em dia. A meu ver, existe hiperdiagnóstico, Certo. tá? Existe, é um fato. Mas ele pode ser muito bem tratado quando ele é de verdade. Entendi. Quando tem déficit de atenção mesmo, tem medicamentos que regulam o funcionamento atencional, o que é essencial. Porque, pensa comigo, imagina uma criança que está tentando estudar, Certo. mas a atenção dela flutua, ela viaja, ela não consegue Isso se é uma das focar. características. O TDAH tem a questão... Ela pode ter de predomínio do déficit de atenção, de Sim. predomínio hiperativo ou a forma mista, Certo. que tem a hiperatividade motora com o déficit de atenção. Então, tem essas 3 formas que o médico vai identificar. Sim. Para qualquer delas, dificulta-se muito a vida acadêmica da criança. Os estudos ficam muito difíceis de serem levados adiante se a criança não consegue focar a atenção Certo. e não se assossega também. Ah, não, isso é uma invenção dos médicos, porque toda criança saudável, ela é inquieta. Gente, eu não estou falando de uma criança um pouco mais peralta. Sim. É outro nível, é outra categoria. É disso que eu estou falando, Sim. tá? A hiperatividade, ela, quando é patológica, fica muito nítido, dá para perceber, né? E o déficit de atenção patológico existe. Certo. Mas a atenção humana, nas crianças e nos adultos, ela não se foca em qualquer coisa. Érica, você já deve ter percebido que para a Sim. gente prestar atenção em alguma coisa, a gente tem que estar interessado naquele assunto. Sim, é verdade. Ou seja, para você focar a atenção, aquilo tem que ser do seu interesse. Sim. Então, o interesse, a preferência, faz você focar a atenção. É assim que a atenção normal funciona. Sim. Pessoas com déficit de atenção não conseguem sequer focar a atenção em coisas que elas gostam. Certo. Elas flutuam, elas divergem, elas começam a viajar, elas perdem um pedaço da conversa e, por isso, numa aula, você não consegue aprender porque você começa a se dispersar. Aí alguém que está aí vendo a gente está pensando assim, nossa, eu tenho déficit de atenção porque eu me distraí hoje na aula. Sim. Não, gente, não é tão simples. Tem que ser alguma coisa muito mais profunda, invasiva, geradora de prejuízo, de longa data e que afeta em maior ou menor grau o desempenho acadêmico daquela Certo. criança ou daquele adulto, tá? Uma parte dos casos de déficit de atenção leve melhora ao longo da adolescência, a entrada na vida adulta Sim. e às vezes viram adultos sem nenhuma questão. Mas outra parte invade a vida adulta e vão ter adultos com déficit de atenção também. Certo. Tá? Então isso existe na vida adulta também e pode ser tratado. Sim. Não há cura. Antes Não, você pergunte. não tem cura. Cura não. tem Cura não. Mas tem controle. Como eu falei, Certo. há medicamentos que, se bem utilizados, Sim. fazem a pessoa funcionar normalmente e se sentirem capazes. Isso restaura a autoestima. Sim. Eu já vi casos de crianças não tratadas que estavam se Certo. sentindo inferiores, burras. E não tem nada a ver com a inteligência baixa. Sim. O déficit de atenção é uma dificuldade de foco. Mas em crianças que podem ser muito inteligentes se conseguirem manter foco. Lembrando que é um desafio isso. Por quê, gente? Porque crianças naturalmente são hedônicas. O que é isso? Elas buscam prazer, então elas querem brincar em vez de estudar. Certo. Toda criança é assim. Mas o médico vai saber avaliar as diferenças. Certo. Não é assim do tipo, doutor, ó, meu filho é muito desatento. Pronto, aqui, você toma um remédio que fica tudo bem. Não é nada tão simples assim, tá? Isso que eu quero deixar como mensagem. E nós temos ferramentas para identificar Sim. o que é caso e o que não é caso. Tá? Doutor Ricardo, você deu uma aula pra gente. Muito Obrigado. obrigada. Quer deixar suas redes sociais para quem quer te procurar, seu contato? Olha, a rede social lá no Instagram é dr.ricardoabel. No Facebook você tem o meu nome mesmo, você procura lá Ricardo Abel Evangelista. E por ali você tem, na bio, você tem lá o contato, caso você queira um telefone, alguma coisa mais detalhada assim, tá tudo lá à disposição. Eu agradeço a sua presença, seja sempre muito bem-vindo a Você Mais Mulher.
Vamos marcar uma outra, porque tem muito assunto maravilhoso para a gente falar. Muito obrigada, doutor Ricardo, pela sua presença. Obrigado, Érica. Obrigado a todos que deram atenção aqui Sim. para a nossa conversa. Foi muito legal. Falar de psiquiatria Que é muito importante, né? Muitas pessoas têm dúvida, né, doutor Ricardo? Muita dúvida, muita. Sim. A gente deu uma pincelada bem ampla, bem geral, mas existem subassuntos dentro da psiquiatria que dá para desenrolar muita coisa ainda. Eu estou aí às ordens, agradeço. Não, nós vamos marcar outros podcasts, porque tem muito assunto interessante. Obrigado, Érica. Obrigada, doutor Ricardo. Para vocês que ficaram com a gente até agora, nos sigam no Instagram, no @você.mais.mulher. Muito obrigado, uma boa noite. E se tiverem algum tema que vocês queiram assistir, que vocês têm dúvidas, deixe pra gente nos comentários. Obrigada e uma boa noite. Até a próxima.